pessoal, tudo bem? Fica comigo nesse vídeo se você tem interesse em trabalhar em Portugal. Você sabia que existem pelo menos 3 formas diferentes para um trabalhador conseguir residir legalmente aqui no país? No vídeo de hoje nós vamos falar dos principais vistos que você pode buscar para imigrar como trabalhador em terras lusitanas. Eu sou a Fabiane Paza, jornalista e parceira aqui do canal Nacionalidade Portuguesa, e antes de começar o assunto, convido você a seguir a página, assim você recebe os nossos conteúdos e não perde nenhuma informação sobre tudo que envolve morar e mudar para Portugal, além de obter a nacionalidade portuguesa. A conversa agora é sobre trabalhar em Portugal. A imigração, como se sabe, pode acontecer em diversas circunstâncias. Tem quem venha estudar, empreender, tem quem venha na situação de aposentado, mas sem dúvida a opção de vir para Portugal para trabalhar é uma das mais procuradas entre os brasileiros. A imigração, aliás, tem sido uma alternativa incentivada pelo governo português para suprir a falta de mão de obra, ou seja, o país precisa de trabalhadores. E os vistos de trabalho, então, nada mais são do que o ponto de partida para quem emigra para Portugal nesta condição. Ou seja, são os vistos de trabalho que vão possibilitar a entrada e, posteriormente, a residência no país de forma regularizada destes trabalhadores. Hoje, Portugal conta com 3 modalidades de visto principais que abrangem os trabalhadores. O visto D1, que é o mais popular e que é o visto para quem possui um contrato de trabalho ou uma promessa de trabalho firmados em Portugal, o visto D3, que é o visto de trabalho altamente qualificado e que abrange algumas funções específicas e com muita demanda, como o mercado de tecnologia, e, por fim, o que entrou em vigor a partir da nova Lei de Imigração de Portugal, publicada em 2022, que é o visto para a busca de trabalho. É importante pontuar aqui que nós estamos falando dos vistos, que são solicitados ainda no país de origem, etapa que é anterior à vinda para Portugal. São estes vistos que vão possibilitar aos trabalhadores já ingressarem no país legalmente e com o caminho facilitado para, posteriormente, obter a autorização de residência. Vamos falar então do visto D3, que é voltado para trabalhadores que vão ocupar algumas funções específicas e consideradas altamente qualificadas. O nome oficial dele é o Visto para Profissional Altamente Qualificado. O estrangeiro que se encaixar na lista de profissões e cumprir os requisitos colocados pela Comissão Europeia pode facilmente obter essa validação para imigrar para Portugal. E quais que são essas profissões? De modo geral, aquelas que têm alta demanda e que exigem um nível de especialização, de qualificação. A gente pode citar como exemplos os profissionais de tecnologia da informação, os profissionais de saúde, pesquisadores científicos que desenvolvem trabalhos de investigação e profissionais que queiram atuar como docentes no ensino superior português. Mas há mais casos que se encaixam nessa modalidade, como os estudantes que tenham sido admitidos para doutoramento, os cursos de doutorado. Existe uma análise bastante criteriosa para definir se um profissional se encaixa mesmo nessa modalidade altamente qualificada de profissional. E aqui as duas partes saem ganhando. Para quem cumpre os requisitos e faz parte desse grupo de profissionais, é uma forma de imigrar legalmente e atuar em mercados onde há sim uma alta demanda por essas especialidades. Já para Portugal, é uma forma de atrair esses profissionais qualificados e principalmente preencher lacunas importantes em setores que estão em expansão ou setores fundamentais, como é o caso da saúde. Mas e aí quem não faz parte da lista de profissões altamente qualificadas? Como é que faz? O caminho mais comum para quem quer trabalhar em Portugal é o visto D1, que é o visto de trabalho para exercício de atividade profissional subordinada. Aí sim, sem distinção de área, cargo ou nível de qualificação. Para ter acesso a essa modalidade de visto, o estrangeiro precisa comprovar já ter firmado um contrato de trabalho em Portugal ou ter recebido uma promessa de trabalho. Mas atenção, tudo isso ainda estando no país de origem, ou seja, é feita a busca pela vaga, o processo de recrutamento e todo o andamento de contratação ou promessa de contratação
acontece antes do estrangeiro mudar para Portugal. Com essa documentação é possível fazer, então, a solicitação do visto de trabalho, claro, juntando-se aí todo o restante dos documentos que são comuns ao processo. Com o visto D1, o trabalhador chega legalmente no país, já apto para exercer sua função e para usufruir dos serviços públicos, além de solicitar a documentação fiscal, número de utente e a segurança social. E depois, claro, obter a autorização de residência para a atividade profissional. Agora, a novidade é que agora quem pretende trabalhar em Portugal já não precisa necessariamente garantir o emprego ou a promessa de contrato antes de mudar para cá. É que é possível imigrar com visto para busca de trabalho. É um dos novos vistos implementados com as alterações na Lei de Imigração de Portugal. E nesse caso, o imigrante dispõe de 4 meses, que podem ser prorrogados por mais 2, para ficar no país legalmente enquanto busca por trabalho. Um dos requisitos importantes nesse caso é a comprovação dos meios de subsistência para se manter em Portugal nesse período. O imigrante que vem com o visto para busca de trabalho também, já na solicitação do visto, manifesta interesse em se inscrever no Instituto do Emprego e Formação Profissional, um dos órgãos do governo que pode auxiliar no encaminhamento para o mercado de trabalho. Embora a aplicação para esses 3 vistos que a gente trouxe aqui seja bastante diferente, com condições específicas para cada um deles, alguns requisitos são basicamente os mesmos. É o caso da situação criminal. O registro criminal no país de origem sempre vai ser requisitado para quem busca um visto de trabalho e não responder ou não ter sido condenado pela justiça por algum crime é sim um pré-requisito. No caso dos vistos D1 e D3, outro fator comum é a necessidade, claro, de comprovar a existência de um contrato de trabalho ou a intenção de contratação por parte de alguma empresa ou alguma organização portuguesa. O blog Nacionalidade Portuguesa já falou sobre os principais vistos de trabalho. Por lá você vai encontrar o passo a passo para solicitar o documento, seja ele D1, D3 ou de busca de trabalho. São posts com todas as informações que você precisa saber antes de dar entrada no seu pedido. Vale a pena dar uma conferida. Tanto os vistos de trabalho quanto o visto para busca de trabalho são solicitados nas representações consulares portuguesas no país de origem. E quanto tempo demora? Isso, claro, varia muito de uma situação para outra, mas o prazo é de até 90 dias. Lembrando que a compra da passagem, por exemplo, só é recomendada para quando o visto já estiver em mãos. A boa notícia é que com um novo acordo para emissão de vistos firmado entre Portugal e a CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, os 3 vistos que a gente falou aqui, visto D1 para exercício de atividade profissional subordinada, visto D3 para profissionais altamente qualificados e o visto para busca de trabalho, fazem parte dos vistos CPLP, que tiveram algumas exigências retiradas na parte da documentação, o que facilita os processos, além de não precisarem mais do parecer do CEF, uma etapa que costumava tornar a emissão dos vistos mais demorada. Como o Brasil faz parte da CPLP, claro, os brasileiros que solicitarem os vistos D1, D3 e visto para busca de trabalho já podem se beneficiar destas novidades. Se você quiser saber mais sobre os vistos para poder trabalhar legalmente em Portugal, escreve para a gente nos comentários. As equipes do canal Nacionalidade Portuguesa e da Martins e Oliveira Advogados com certeza poderão te ajudar. Eu fico por aqui. Se esse vídeo foi interessante para você, deixa sua impressão. Até logo!